Amém. Graças a Deus, porque chegamos até aqui e o Senhor é aquele que continua nos abençoando. Abramos nossas Bíblias ali no livro de Atos, capítulo 4. Farei a leitura a partir do versículo 18. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso viver. Esse livro, ele foi escrito entre os anos 60 depois de Cristo a 62 mais ou menos, e a sua mensagem continua vigorosa até os nossos dias. Deus estava operando através da nação de Israel no passado, mas aqui este livro nos mostra que ele começará a operar por meio da igreja, por ação do Espírito Santo. Então, meus queridos, lendo essa palavra, devemos compreender, devemos ser instruídos qual é o papel da igreja, considerando a vida que aquela igreja primitiva vivia. Note que o Evangelho de Lucas, o autor também do livro de Atos, ele termina em Jerusalém, e o livro de Atos também começa em Jerusalém e termina em Roma, diga-se de passagem. O livro de Atos, ele, por exemplo, ali no capítulo 1, versículo 6, ele menciona também o reino. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E ele termina com a palavra de intrepidez também de Paulo, ali no capítulo 28, versículo 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava estas coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é mencionado no Evangelho segundo Lucas e também no livro de Atos. E é para o reino de Deus que os servos naquele tempo viviam, meus irmãos. Um marco importante nesse livro de Atos, é bom lembrar, que está no capítulo 1, versículo 8, que diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, desde ali do capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor já estava bem clara e objetiva. Só que eles deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É por isso que essa palavra chegou até você, chegou até a mim, porque aqueles homens e mulheres foram obreiros ativos na obra do Senhor.
O tema escolhido para esta noite é Proclamando a Cristo com Coragem. E para entendermos o que está acontecendo, devemos considerar, em primeiro lugar, que o método de Deus para a propagação do Evangelho foi a pregação e o ensino. Deus usou o falar para propagar as suas verdades. Então vejamos o que diz mais uma vez o versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em um nome de Jesus. Mas por que aqueles homens estavam dizendo isso, meus irmãos? Porque tanta revolta nos mostra essa palavra. Devemos entender o que se passou no capítulo 3 e no início do capítulo 4. No capítulo 3 vai mencionar a cura de um coxo. Então, Pedro e João, eles caminhavam ali na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, com destino ao templo. E naquela entrada daquele templo estava o coxo, esse coxo de nascença. E aquele coxo de nascença, meus irmãos, ele estava ali naquela entrada à procura de esmolas. E aí me traz uma reflexão. Quantas pessoas vivem em busca de esmolas quando Deus quer lhes conceder vida eterna? Uma vida preciosa, uma vida de paz, de refrigério. Quanto tempo esse povo não está perdendo, procurando esmolas, enquanto o dono da prata, do ouro e da vida está ali, disposto a lhe conceder vida. Pois bem, enquanto esse coxo estava pensando e pedindo, clamando, na verdade, a palavra de Deus usa essa palavra, clamando esmolas, Pedro e João fitando os olhos nele, ou seja, olhando firmemente para ele, disse de forma muito enfática: ele nos olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. É o nome que tem poder. É o nome que restaurou a tua vida, você que está aqui. A minha vida, a vida dessa igreja. É o nome que sustenta as nossas vidas. E o coxo passou a andar. Mas o detalhe ali é que ele passou a louvar a Deus. Ele entendia que não era o simples sinal, mas também o motivo do sinal e quem tinha poder realmente para fazê-lo levantar, se soerguer. Deus é aquele que nos levanta, meus irmãos. É aquele que levanta aquele que está impossibilitado, debilitado. Aquele que está clamando por ajuda. Você e eu temos uma palavra para esse povo. Deus quer te usar também nos dias de hoje. Mas observemos o que aconteceu a partir ali do capítulo 4, quando os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus estavam ali. E eles estavam, meus irmãos, ressentidos porque Pedro e João estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Note que essa palavra ressentir traz a ideia de eles estavam muito preocupados. Eles estavam muito ansiosos
porque o nome de Jesus estava sendo ensinado. Como o nome de Jesus, a própria pessoa de Jesus, tem abalado as pessoas que o veem como pedra de tropeço ou armadilha. Para muitos que caminham para a morte, meus queridos, Jesus Cristo pregado na cruz é escândalo. E certamente esses tais caminham para a morte. Mas são esses homens que estavam ali, anciões, escribas, autoridades, aqueles que compunham o sinédrio, que vão levar João e Pedro presos e no dia seguinte vão arguí-los com o seguinte questionamento: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Com que poder você fez isto? Fez o coxo andar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é transformadora. O que Deus espera de mim e você é crer, é ter fé. Foi o que soergueu aquele homem, o poder de Deus em nome de Jesus. E a mente daquele homem transformada, que creu no nome de Jesus. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Respondeu Pedro. Está ali em Atos 4, 11 e 12. E observe, no versículo 10 e 12, desse mesmo quarto capítulo, Pedro apresenta Jesus como pedra rejeitada, pedra angular. Significa dizer uma pedra angular. Pedra angular é aquela pedra que é colocada na base de uma edificação e a partir dela é construída aquela edificação. Meus queridos, Jesus é a pedra angular da tua vida. Eu não sei se você está preocupado com alguma coisa, se você está inquieto, se você está com alguma necessidade, se você de repente está frustrado com alguma coisa, se você está com medo. Mas eu queria lhes dizer que Jesus Cristo é a tua suficiência. Ele é a pedra rejeitada para o incrédulo, mas para nós Ele é a pedra angular. Ele é aquele que nos sustenta, que nos traz de pé, que nos soergue. O Senhor é a nossa provisão. O que temos que fazer? Crer. Crer e viver o Evangelho de Jesus Cristo. E assim devemos viver. Mas aquele sinédrio, composto por aqueles homens, saduceus, autoridades, o sumo sacerdote inclusive, eles viram alguns aspectos na vida daqueles dois homens, Pedro e João. Eles viram, por exemplo, a intrepidez de Pedro e João, a coragem com que eles viviam, com que eles falavam, a firmeza certamente com que eles demonstraram ali naquela ocasião. E sobre intrepidez, o versículo 13 vai nos falar isso, capítulo 4 do livro de Atos. Viram a intrepidez de Pedro e João. Nós demonstramos nossa forma de viver, vivendo com coragem, meus irmãos. E isso certamente tem a aprovação de Deus, quando é para a glória dele, claro. Mas as pessoas veem a sua forma de viver, a sua forma resoluta, decidida, ousada, que foi isso que foi observado na vida daqueles homens. Não era uma vida medrosa, acanhada, era uma vida que vivia para falar a verdade da parte do Senhor. Mas além de
virem a coragem de Pedro e João, eles também sabiam que Pedro e João eram iletrados e indoutos. Ou seja, eles não eram preparados teologicamente, eles não tinham um preparo profissional, vamos dizer assim, para estar ali fazendo aquela palavra, ou trazendo, ou levando para aquele povo o nome de Jesus. Então, certamente eles dizem: quem é este? Você está falando em nome de quem? Certamente eles pensaram: você não é uma pessoa, vocês não são pessoas preparadas para falar em coisas vindas do céu. Mas eles estavam totalmente errados, meus irmãos, porque Deus havia constituído aqueles homens para proclamar a palavra de Deus. Elaborando esse sermão, eu estava me lembrando do que diz Isaías 5, a partir do versículo 20, que era uma questão no tempo de Isaías, foi uma questão nesse tempo da igreja primitiva e também é hoje para os nossos dias. Veja só: ai dos que chamam, ou ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Existem muitas pessoas chamando o mal bem, enganando outras, claro, e outras se deixando enganar. Eles fazem da escuridade luz e da luz escuridade, mas só nos deixamos enganar se nós quisermos. Se nós meditarmos na verdade, certamente, em primeiro lugar, vamos ter uma comunhão maior e melhor com Deus. E segundo lugar, vamos evitar mais erros em nossas vidas. Certamente pecaremos menos. Inclusive, meus queridos, é como eu tenho meditado nesse tempo. A maturidade não está na tua idade. Não está nas cãs brancas, como diz a palavra, não está nos cabelos brancos, mas no meditar na palavra. Quanto mais meditamos, mais nos aproximamos de Deus. Mais compreendemos o seu amor verdadeiro, real, redentor, transformador. E assim teremos discernimento para tomar decisões, para fugir das ciladas das trevas e para viver uma vida digna diante do Senhor. Mas ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Certamente esses vão responder diante do Senhor. No discurso do templo, ou no templo, Pedro também disse que o povo traiu Jesus e o negou perante Pilatos. Negou o santo e justo. Pediu que concedessem um homicida em detrimento de Jesus. Eles mataram o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eles viram, eles tocaram, eles ouviram a mensagem e Deus permitiu que eles registrassem na Bíblia. Você crê nisso? Certamente devemos crer, meus irmãos, porque eles mataram o autor da vida, mas o autor da vida aniquilou a morte. E nós temos vida eterna porque Jesus Cristo venceu a morte. Glória a Deus por conta disso. Mas Deus, em sua misericórdia, permitiu que também fosse registrada a seguinte palavra em Atos 3,17. E agora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância,
como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Cristo padeceu no nosso lugar. Aprove a Deus moê-lo. Ele foi pregado ali na cruz. Ele morreu ali na cruz. Foi colocado no túmulo. Mas ele não está mais no túmulo. Ele venceu a morte porque o Pai o ressuscitou. E devemos glorificar o nome de Deus por conta disso. Essa palavra certamente aos ouvidos daqueles homens ardia, maltratava por conta da incredulidade e insubmissão. Que Deus nos livre disso, viu? Que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus e ser aprovados por Ele. Mas, em segundo lugar, para proclamar Cristo com coragem, precisamos entender que o justo ouve a voz de Deus, assim como aqueles homens. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então eles estavam dizendo: eu devo ouvir a você ou a Deus? Claro que eles ouviram a voz de Deus. O justo, meus queridos, ele ouve a voz de Deus. Ele vive pela fé, como Moisés. Moisés, ele vivia como se visse um invisível, diz a palavra. Eu acho isso lindo. Ele vivia como se visse o invisível, porque ele cria em Deus e ele era obediente ao Senhor. O justo é resoluto em suas decisões e prioridades. O justo se submete completamente à vontade de Deus. É por isso que esses homens estavam ali, arriscando as suas vidas, mas a prioridade deles era proclamar o nome de Jesus. Meus amados, tem também uma palavra muito especial nesse livro de Atos, inclusive nesse capítulo 4, ali no versículo 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É apegado nessa verdade que aqueles homens estavam ali de pé. Já haviam sido presos, certamente humilhados, e uma vida na prisão certamente é uma vida dolorosa, uma vida sem condição nenhuma de sobreviver, mas aqueles homens, eles tinham testemunhado a Jesus, eles estavam decididos a continuar pregando a palavra. Meus queridos, em nossas vidas existem muitas lutas diárias, muitos desafios, mas a voz de Deus, ela deve prevalecer. E Deus fala por sua palavra ainda hoje. Nós podemos ouvir a voz de Deus quando lemos a Bíblia, meus queridos. Não prescinda disso na tua vida. Que o Senhor nos ajude a viver a sua vontade e que a sua vontade prevaleça. Mas por último, proclamar a Cristo com coragem, também devemos entender que o justo, ele ouve a voz de Deus e obedece, como diz o versículo 4, o versículo 20 do capítulo 4 deste livro de Atos. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Antes de estarmos aqui, estávamos ali no gabinete pastoral estudando o livro ou a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta. E um dos versículos que motivaram ou que Paulo chama a atenção é justamente porque aquele povo ali, aquela igreja em Éfeso, ela estava envolvida em fábulas e loquacidade frívola, em outras palavras, em falas inúteis, vazias,
certamente fruto de corações vazios. As falas vazias são provenientes de corações vazios, e corações vazios são aqueles que estão distantes do Senhor. Mas esses homens, eles não podiam deixar de falar da parte de Deus. Eles eram boca de Deus ali naquele sinédrio, em meio àquele povo ali em Jerusalém. E eles não recuavam. Mas tem um detalhe importante, como diz a palavra ali, no versículo 8 deste mesmo capítulo, que esses homens eram homens cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles se deixavam controlar pelo Espírito Santo. Eles estavam submetidos ao Espírito Santo. Eles certamente oravam no Espírito Santo. Eles não entristeciam o Espírito Santo. Eles estavam com o coração cheio de benignidade, dispostos a liberar perdão e viver uma vida digna da presença do Senhor. Queridos, mesmo sob a ameaça, eles não recuaram e não poderiam deixar de falar aquela palavra. Eles tinham consciência da missão entregue em suas mãos. Certamente eles sabiam remir o tempo. Certamente eles conheciam a palavra que dizia, e que diz ainda nos nossos dias, Deus não tem prazer nos que retrocedem. Hebreus 10, 38. Até onde vai a tua fé, meu irmão? A tua fé está abalada hoje, ou ela está firme na rocha, na pedra angular da tua vida, que não sou eu, é Jesus. A pedra angular para a tua vida é Jesus Cristo. Qual o limite das tuas forças pelo reino de Deus? Qual o limite da tua fé? Quais são as prioridades da tua vida? Uma igreja cheia do Espírito Santo enfrenta lutas com coragem e disposição. Uma igreja cheia do Espírito Santo prioriza as coisas concernentes ao reino de Deus. Quando as pessoas escutam a proclamação da palavra e creem, meus queridos, elas são salvas pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. O que passava certamente na cabeça daqueles homens está registrado na palavra. Atos 3, 19 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já nos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Deus quer refrigério para essa igreja. Ou seja, Deus quer paz. Porque os planos de Deus são de paz e não de mal, como diz Jeremias. Bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é o nosso Deus. Jeremias registrou essa palavra ali no capítulo 29, de 11 a 13. E hoje nós conhecemos a Jesus, aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o Pai da eternidade, aquele que é a pedra angular na vida dessa igreja.
não do templo, mas na vida de cada um de nós, de nossas famílias. Dele provém a palavra de vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra no nosso viver. Que em nós não haja espírito de recuar, mas de avançar, cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus, para que vidas sejam alcançadas, resgatadas do inferno e também para a nossa alegria.